Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. A gente começa o programa de hoje falando sobre turismo. Olha que legal, essa imagem que vocês veem aí no fundo é da Croácia. Daqui a pouco a gente fala e explica melhor por que ela está aí. E como ninguém aguenta mais ficar em casa, o tema é mais do que apropriado. Claro, sempre lembrando que, infelizmente, a pandemia não acabou e faz-se necessário manter o uso de máscaras, lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, não aglomerar, enfim, hábitos que deveriam fazer parte das nossas vidas desde sempre e que devem perdurar. Mas já que a ideia é falar de turismo, quero compartilhar com vocês um convite muito especial. O publicitário Beto Marques, da Gorila Publicidade, vice-presidente da ADVB, vice-presidente de comunicação da ADVB, que é a Associação Brasileira dos Dirigentes de Vendas e de Marketing, me convidou para fazer parte de um júri técnico do Prêmio Top Destinos Turísticos, um projeto de realização da SCAL Internacional São Paulo, uma rede mundial de profissionais do turismo, em parceria com a ADVB, da qual ele é vice-presidente, como eu já falei. Ele me contou que essa é a 3ª edição do prêmio, em que as cidades paulistas concorrem em 16 categorias do turismo. São 2 etapas, a primeira no voto popular, primeira etapa, e o júri técnico, segunda etapa. A soma das 2 elegem as cidades top campeãs. Todo o processo será conduzido pela Russell Bedford, empresa de auditoria internacional de origem inglesa. A avaliação do júri técnico, do qual eu vou fazer parte, será bem simples. Somente as 6 cidades mais bem pontuadas no voto popular de cada categoria é que irão para a etapa do júri técnico. E aí, os jurados darão nota de 10 a 100, de acordo com o critério pessoal, tudo virtualmente e num espaço curto de tempo. A ideia é que eu seja participante da categoria de jurados, da categoria turismo gastronômico, uma área que eu gosto pouco, né? Bom, quem quiser participar, inclusive, que está nos assistindo, pode entrar no site que é www.votetop, tudo junto, votetop.com.br. Lá você vê o nome das cidades, as categorias, pode votar. A partir da somatória dessas votações é que nós, do júri técnico, a gente vai participar. E agora, o que tem a ver a Croácia com isso, se a gente está falando em eleger cidades top paulistas de turismo? Mas é porque a grande jornalista, minha amiga Marília Oliveira, que faz uma cobertura junto com a Marzito Travel, né, de receptivo, na Croácia, me mandou um vídeo que é espetacular. E ela disse o seguinte: é com muito orgulho e alegria que divido com vocês o trailer da 4ª temporada da série de TV Cris pelo Mundo, que foi gravada na Croácia, essa 4ª temporada. Eles, da Marzito Travel, foram responsáveis pela elaboração do roteiro, organização, logística e contato com todos os parceiros e experiências, além, claro, de acompanhar a viagem como guia acompanhante, intérprete e profissional do turismo local. Ela diz o seguinte: esperamos que vocês gostem do vídeo. Eu já vi, vocês vão ver. É apaixonante. A gente se apaixona mesmo pela Croácia, que é um destino muito receptivo para os brasileiros. A 4ª temporada desse programa Cris pelo Mundo vai ter 13 episódios e irá ao ar no final deste ano. Então, vamos ver esse vídeo da Croácia, gentilmente
enviado pela andreense, hein? A Marília de Oliveira, jornalista aqui de Santo André, que mora hoje na Croácia e nos manda essas maravilhas. Vamos ver. Começa agora uma incrível aventura por um país paradisíaco. Eu sou o Nikola Tesla e convido vocês a conhecerem o meu país, a Croácia, onde eu me apaixonei pelos segredos da eletricidade. A Croácia é um país com uma natureza fantástica, de história e cultura riquíssimas, que fizeram parte, inclusive, da Grécia Antiga e do Império Romano. A Croácia é um país de pessoas calorosas e de coração aberto. Sejam muito bem-vindos. Agora eu convido vocês a nos acompanhar pela Croácia. Vamos começar por Zagreb, a capital do país, mas tem muita coisa boa por vir. É que eu descobri que com esse véu que as mulheres casadas vestiam, tem a cravata. Os romanos tiveram em quase toda a Europa e na Croácia não ia ser diferente. Aqui foi feito para ver os shows dos gladiadores, aquelas lutas sangrentas que tinham antigamente. Para poder descobrir o valioso segredo da poção, tem que voltar ao início da sua existência. Cada viagem nos transformamos e cada viagem a gente consegue entender um pouco mais do que a gente não conhece. Hitchcock falou que é o pôr do sol mais bonito do mundo. Isso aqui é só um gostinho do que tem para ver. É só um gostinho mesmo, porque a partir de agora você vai acompanhar 13 episódios sobre a Croácia. A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E olha, vocês estão vendo esse pão aí atrás? Olha a foto dele. Vou até sair de lado aqui para ver assim, os alvéolos, as castanhas, aquele queijo ali no meio derretendo assim, um gorgonzola fantástico assim. Eu vou ser sincero, eu gosto muito de gastronomia. Quem sabe me acompanha sabe que é uma das paixões que eu tenho. Faz 1 ano e pouco que a gente está num projeto com o chefe português Hélio Loureiro, que é um chefe fantástico, que toda semana interage com a gente direto do Porto, junto com o Vitor Barros, falando de gastronomia. A gente tem falado de comidas típicas do Brasil. Já entrevistamos 27 chefes de 27 estados do Brasil. Estamos na 2ª temporada e está fazendo um sucesso legal. Mas eu confesso, só descobri há pouquíssimo tempo esse trabalho de artista da gastronomia, feito aqui em Santo André, no centro de Santo André, com o chefe Vinícius Fernandes, da Panzaria, especialista em panificação. Vinícius, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. O prazer é todo meu. Agradecer você, Joaquim, agradecer a todo mundo vendo a entrevista. Deu uma travadinha aqui agora, mas acho que já voltamos ao tempo normal. Bom, vamos lá. A Panzaria, ela inicialmente já tem quase seus 5 anos, né? São
4 anos e meio, por volta de 4 anos e meio, aqui em Santo André. Só que, sendo muito sincero, a Panzaria tem o projeto dela há muito mais tempo do que isso. Porque, na verdade, eu trabalho com panificação já praticamente 12 anos. Eu iniciei em gastronomia e em panificação na Austrália em 2008 e eu estudei e trabalhei por lá por 2 anos, né, de 2008 a 2010. E lá eu tive meu primeiro contato com o que na época o pessoal chamava, né, e eu entendia mais ou menos, com o que seria um sourdough, né, que seria uma massa azeda, né, uma massa ácida. E lá eu comecei a aprender e ter algumas práticas com relação à fermentação natural. Óbvio, ainda naquela época me dividia um pouco entre panificação e cozinha quente. Voltei ao Brasil, quando eu retorno ao Brasil em 2010, eu estudei ainda mais um pouco, estudei na Anhembi Morumbi, me formei na Anhembi Morumbi novamente, mas ainda trabalhando na Anhembi Morumbi na época, eu tive o prazer de ter aula na época com o Rogério Shimura, que é meio que a sumidade com relação à panificação no país, né? Tanto ele quanto o Benjamin Abraão tem grande parcela de mérito em trazer fermentação, em trazer tipos de pães diferentes, em trazer uma cultura de panificação um pouco diferente para cá. E aí eu trabalhei com o Rogério Shimura por uns 2, quase 3 anos, né? Na época a gente ainda trabalhou junto no Dom, ainda que a gente fazia a padaria do Dom e do Dalvidito, do Alex. E aí posteriormente trabalhei com ele na época que ele esteve no IT, ali na Cardoso de Melo, e ainda na escola, na Levan, quando a gente chegou no Ipiranga. Depois eu saí do Rogério Shimura e fui estudar, né? Voltei a estudar, fui fazer meu mestrado, por influência de alguns professores também que eu tive dentro da Anhembi Morumbi, Lúcia Soares, que é a sumidade em questão de gastronomia, enfim, chefe Lúcia deu aula para quase tudo quanto é confeiteiro importante do país, assim, Joyce Galvão, Rodrigo Ribeiro, todo mundo. E aí ela falava sempre para mim, meu menino, nossa, você não vem para o meio acadêmico, né? Vamos lá, tal. E eu abracei a ideia e fui fazer um mestrado, fiz um mestrado de hospitalidade na Anhembi, já com a intenção de dar aulas, né? Eu já tinha começado a lecionar algumas aulas na época na Levan para o Shimura. E nesse meio tempo fui estudando isso e continuei trabalhando, continuei pesquisando, continuei vendo algumas questões de gastronomia. E, óbvio, né? Desde então, mais panificação do que qualquer outra coisa, né? E aí fui me aprofundando. Confesso que fui procurar muita bibliografia de fora, fui ler Richard Bertinet, Chad Robertson, enfim, caras que são assim referência até hoje para todo mundo que trabalha com pão, né, no mundo. E posteriormente continuei trabalhando, fui trabalhando em outros lugares, comecei a dar aula no Senac, dei aula então na Anhembi Morumbi, na pós de panificação e confeitaria, dei aula em outros lugares. Recentemente, no ano passado, também tive uma passagem pela Le Cordon Bleu, que mais, assim, além de toda a oportunidade, toda, né, coisa de dar aula lá, mas fui agraciado, né, com o presente de estar 15 dias junto com o Jacques Paulin, que é um dos caras assim mais competentes, um dos monstros sagrados com relação à panificação, e que o cara assim é maravilhoso passar o dia perto dele, assim, você aprende, absorve coisa demais. Então foi bem legal, a trajetória foi bem legal, e nesse meio tempo a gente foi sempre aprendendo, mudando, e continua até hoje aprendendo, mudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa nova. Então o projeto já vem de bastante tempo. A Panzaria começou, na verdade, trabalhando muito mais com B2B, né? A gente fornecia para restaurantes, hamburguerias e afins. Só que com esse novo momento que a gente viveu, né? Com a questão da pandemia, no começo do ano passado,
a gente já fazia algum pouco desse trabalho do mailing list, que seria uma venda direta, né? Para o pessoal, só que a gente fazia isso muito de uma maneira mais esporádica, em momentos específicos e tudo mais. E a gente começou a trabalhar com isso, de fato, de maneira mais recorrente e sempre. E aí, sim, eu tenho que confessar, eu gosto de fazer pão para couvert, um pão para tudo mais, mas o que eu me divirto mesmo, o que dá uma alimentada boa no espírito é fazer pão mesmo, assim, pão de fermentação natural, pão desse como da foto que você comentou, fazer croissant, fazer baguete. É isso que de fato faz você ultrapassar limite, tentar coisas novas e dar um prazer muito maior para fazer. Maravilha. E quando você estava falando, o ABC acaba sempre revelando esses chefes maravilhosos, como é o teu caso, porque eu conheci teu produto, e na hora eu falei, pô, isso aqui tem algo de especial. Não sabia de toda essa tua história. Sou fã também do Alex Atala, que é de São Bernardo, né? Sim. Saiu daqui, foi para a Inglaterra para lavar prato e acabou virando esse chefe maravilhoso. Tem um monte de gente boa daqui, professores do Senac que nos acompanham o tempo todo, como a chefe Gil Gondim, que é de Santo André, que faz uma cozinha maravilhosa. Agora, como é que foi? Você falou que no começo você fazia a cozinha quente e o pão. Como é que você se decidiu aí pela panificação? O que te fez levar para a panificação? Bom, quando eu comecei, originalmente, eu gostava muito dessa questão de cozinha quente, porque eu gosto do frio na barriga da cozinha quente. Eu gosto do começo do serviço, e a hora que entra o primeiro pedido, o segundo pedido, que a máquina começa a cuspir comanda e que, gente, agora vai, entendeu? Agora vamos, que o negócio vai pegar agora. Eu gosto dessa sensação, confesso. Contudo, eu trabalhava num local, eu vivia na cidade de Perth, né, que é costa oeste, e eu trabalhava trabalhei numa hamburgueria ali e cheguei a trabalhar num café também no centro. E eu ficava responsável por algumas massas. Na época, olhando para trás agora, eu penso, nossa, tinha umas 30 mil coisas para melhorar naquela massa de pizza. Mas, enfim, era uma massa de pizza que eu fazia, e eram algumas coisas assim. E nesse café que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter muito contato com um tasting plate de pães, então eu regenerava alguns pães, esquentava alguns pães, preparava algumas coisas, preparava a massa de pizza para o pessoal que comia as pizzas no almoço e na parte do jantar. Então eu comecei a ter contato com essas massas e percebi que talvez por conta do próprio ritmo, porque ali na cozinha quente, né, você está a 0 por hora e de repente você entra a 200 por hora e vamos a 200, 250 e vamos embora. E na padaria e na confeitaria, numa produção, normalmente você está ali a 100, 120, passa a 100, 120 o dia inteiro. Assim, passa o tempo todo a 100, 120. E aí eu percebi que dava para me atentar mais algumas coisas e comecei a gostar do negócio, começou a funcionar. Quando eu volto para o Brasil, eu já tinha começado a me focar um pouco mais em questão de padaria e gostar de algumas coisas. E aí, por experiência, na minha família, tive a sorte, bom, eu sou filho único só que o meu mimo não era, como a gente não era uma família rica, o meu mimo era comer bem. Então, meu mimo sempre foi comer muito bem. Minhas tias, minha mãe sempre cozinharam muito bem. E aí elas falavam, nossa, a sua massa de tal coisa ficou boa, a sua massa de tal coisa, não sei o quê. E não tô longe de mim dizer que qualquer coisa é dom. Pelo amor de Deus, gente, é muita ralação, entendeu? É muito trabalho, estudo e afim. E aí eu comecei a entrar pro negócio mesmo de mexer com massa, mexer com os pães. Como eu falei, comecei a trabalhar de fato com isso. E hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa, assim. Confesso que eu não consigo me imaginar. Óbvio que eu dou uma brincada ainda de cozinha quente e tudo mais, mas boa parte das vezes que, inclusive, eu reúno os amigos e tudo mais,
É para fazer pizzada? É para eu fazer alguma massa para eles? Aliás, nós vamos falar vou falar dessa história da pizza que eu estou tentado, ainda não fiz, eu vou fazer essa experiência aí. Outro dia teve até uma espécie de um concurso que você fez aí, para o pessoal que está acompanhando no Instagram, que a gente compra a massa da pizza, depois você vai me explicar direitinho. Pelo pouco que eu conheço, eu só sou comilão, eu não sei cozinhar, não sei fazer nada. Quem cozinha aqui em casa é minha mulher, que, aliás, cozinha muito bem também. Mas, quando eu olhei a tua massa de pizza, eu falei, essa é a verdadeira pizza napolitana, é isso mesmo, o estilo, o formato dela, você vê aquela borda diferente. Essa é a pizza, essa massa que você faz é da pizza napolitana, é isso? Um estilo napolitano, né? Estilo a gente napolitano. Não pode, assim, eu, por exemplo, eu não poderia me chamar de fazer a pizza estilo VPN, porque primeiro eu não tenho certificado, né, e tudo mais, mas é sim a pizza estilo napolitano. Então, algumas coisas a respeito, especificidades a respeito dela. O primeiro que é uma farinha muito forte que eu uso, para ela especificamente, eu até poderia utilizar uma farinha de fora, cheguei a fazer testes e foi bem feliz, funcionou bem, mas a que eu mais gostei, assim, e que eu já trabalho com alguns outros produtos, é uma farinha nacional, uma farinha, não sei se eu posso mencionar, mas enfim, de qualquer maneira, do pessoal do Moageria Irati, lá do Paraná. Eu conheci essa farinha também, já havia mencionado, alguns amigos já haviam mencionado, e aí quando eu estive com o chefe Jacques, ele comentou, e aí eu tive o prazer de conhecer o André, enfim, eles mandaram umas amostras pra gente, e eu achei a farinha maravilhosa, e depois a gente foi realmente entrando em contato. É a farinha que, inclusive, o São Francisco Baking Institute, lá em Curitiba, que está abrindo lá em Curitiba, vai utilizar, né? É uma farinha muito forte, de ótima qualidade, totalmente brasileira, rastreável. Ela tem um QR Code no próprio saco da farinha para você rastrear e saber qual é a fazenda, de onde veio, onde foi moído, enfim. Então é um produto excelente. E aí essa farinha muito forte, eu consigo aplicar uma boa quantidade de hidratação nela. E aí, obviamente, eu tenho que ter uma maturação muito grande. Então ela tem uma maturação. Normalmente a gente tenta fazer ali por volta de uns 54 horas, 48 horas mínimas de maturação, de fermentação, porque facilita muito a abertura dela depois, para mim, a hora que eu vou assá-la. E aí, depois desse processo todo de maturação, outro dos pontos extremamente necessários é temperatura, né? Porque nada de, eu fiz a 200, não. 450 graus mesmo, 450, 430 graus, para você poder ter um salto de forno, para você poder ter uma caramelização depois desse tempo todo de quebra de açúcar, tempo todo de quebra proteica, né? Então, 450, 430 graus. E aí, o molho que eu faço ela já com um pouco de molho para o pessoal poder se divertir em casa. E o molho também é a mesma coisa, tradicionalíssimo. Então tomate San Marzano pelado, um pouco de azeite, um pouco de alho e tempo de fogo. Acabou. É isso. Sal. Mais nada. E aí a gente realmente, né, termina isso, organiza, manda para o pessoal. Fico bem feliz que a galera tem gostado muito, os feedbacks são ótimos assim com relação à pizza. Na semana que a gente não faz, como é o caso dessa semana passada, porque aí ou eu consigo fazer o croissant ou eu consigo fazer a pizza. Eu ainda não consegui, não tenho a capacidade para fazer os dois na mesma semana. E ainda bem que você fez o croissant, porque eu comi o croissant essa semana, ele estava assim espetacular, vou te falar. Hein? A gente pode ir para qualquer boulangerie na França, lá tentar achar. É difícil achar com essa qualidade, hein? Sim. Eu fico bem feliz com os dois produtos, porque é bastante tempo que a gente gasta para fazer, insumo de primeiríssima qualidade. Para o croissant, especificamente, a gente compra farinha italiana, né? A gente tem utilizado farinha do Molino Pasini, e manteiga. Assim, não quer dizer que eu não pudesse fazer com uma outra farinha. É só que eu estou tentando prezar realmente por uma coisa no melhor estado possível, entendeu?
Então, assim, a gente utiliza manteiga francesa, né, para fazer. Não é nem a top maravilhosa de linha, mas é uma manteiga muito boa francesa. Então, assim, dá muita diferença. O tipo de insumo utilizado, assim, principalmente para um croissant, uma manteiga, você encontrar e conseguir trabalhar com uma manteiga dura, né, acima de 84% de lipídio, dá uma diferença, nossa, abissal, assim, é uma coisa muito... você consegue, no primeiro movimento, primeiro trabalho com a massa, você fala, não, realmente faz uma diferença enorme. Então, para os dois produtos, né, e voltando especificamente com relação à pizza, é isso. Então, a gente preza bastante pelo processo e tudo mais. E aí, quem conseguir dar uma olhadinha, ou quem quiser dar uma olhadinha no nosso Insta depois, a gente pode passar, mas ocorreu até um fato de umas 3 semanas atrás, umas 4 semanas atrás, por conta de logística mesmo, foi mais ou menos naquela época que a gente estava podendo acontecer um tipo de paralisação de caminhoneiros ou não, enfim, uma coisa meio assim no ar, e aí o nosso insumo, nossa farinha para o croissant não chegou a tempo. Eu acabei fazendo o croissant, utilizei uma farinha boa que a gente tem, mas o resultado difere um pouco. E até falei para o pessoal, falei, cara, olha, vou compensar vocês com uma outra coisa, vou de alguma maneira, que agora vem o panetone, né? Vem o panetone e o panetone de chocolate, mas é isso. A nossa ideia é realmente fazer um negócio de ótima qualidade, fazer um negócio que respeita o processo, que respeita quem vai consumir, para ser diferente. E com extrema qualidade, hein? Aí, nossa senhora, é demais. E me diga uma coisa, a gente compra esse disco de pizza que é do tamanho de um prato normal, né? Ele é menor que não é aquela pizza de 8 pedaços. Mas você pode botar qualquer recheio nela? Tem alguns recheios que são mais adequados? Qualquer tipo de recheio. A nossa recomendação é só no momento de finalização, vai variar o tempo de forno, né? Uma pizza mais simples, alguma coisa no estilo de uma marguerita ou de uma mussarela, provavelmente menos tempo de forno, né? Porque ele vai aquecer, e isso também vai ter digamos assim, uma espessura, um diâmetro menor de massa, uma espessura menor de massa, ou seja, a crocância da massa embaixo, como se diz, o aquecimento da massa embaixo vai ocorrer de maneira mais rápida, ou se for um recheio maior, sei lá, um brócolis com... eu quis colocar um brócolis com alguma coisa, pode também, tranquilamente. A única diferença é o tempo de forno, de fato. Legal. Agora, eu faço as recomendações para o pessoal. Olha, se quiser, quero aquecer um pouquinho mais assim, quero um pouquinho mais crocante, uma leve borrifadinha de água, ela já vem assada, ela está num ponto que ela está assada, mas uma leve borrifadinha de água ali nas bordas vai ajudar um pouquinho com o aquecimento, com a crocância. Ou se você não quiser, se você quiser trabalhar mais assim, enfim, a gente vai sempre ajustando. A gente tem até alguns clientes, né? Tem um caso de uma cliente que já mencionou que ela aqueceu e aí depois ela quis finalizar no maçarico. Passível, plausível, pode acontecer, dependendo. Aí vai mais do gosto da pessoa. A nossa ideia é fornecer um produto base muito bom e aí a galera libera a criatividade. O que vem de acordo, inclusive, com esse concurso que a gente fez, que foi pedindo para o pessoal postar as pizzas deles, né, mostrar o que eles preferem, o que eles querem fazer. E a gente teve 3 pessoas, eram 2 originalmente, eu achei que tiveram 3 que ficaram muito boas, então são 3 sorteados, que agora nessas semanas que a gente vai ter o panetone e o panetone de chocolate, vão poder escolher aí entre um panetone e um panetone de chocolate para receber. O panetone não é diferente, mesma coisa. Eu mesmo que faço as cascas de laranja, eu mesmo que cristalizo as cascas de laranja, e aí depois a gente vai utilizar farinha de ótima qualidade, o processo, só fermentação natural, para chegar lá no fim e ser um produto sensacional. Aí você fala, nossa, mas ele vai ser um panetone estilo aquele que eu posso comprar em setembro e consumir em dezembro? Não. O meu, como não tem aditivo nenhum, não tem nada, é um panetone que você compra e ali daqui a 5, 6 dias você, no máximo, consumiu, entendeu? É para ter o produto no maior frescor e qualidade, enfim, no top de qualidade dele. Legal. Deixa eu te perguntar, e essa semana vai ter panetone, então?
Essa semana a gente está esperando só a chegada das cintas, porque eu gostaria de mandá-los já meio que bonitinhos. Se não, semana que vem já começam os panetones. Opa, que maravilha. Eu já estava pensando que ia ter que esperar até o Natal para comprar panetone. Não, tem que comprar já e comer já. E fala um pouco do diferencial. Eu costumo ter como exemplo, por exemplo, tem um panetone muito legal que é feito lá no Piemonte, com um vinho, um asti, que é coco, fica muito bom. É um panetone fantástico. O teu panetone vai por essa linha? Como é que é? Para esse ano a gente são 3 linhas originais. Na verdade, o panetone original e o panetone de chocolate. O panetone original na verdade, amêndoas, um pouco de farinha de amêndoa também, a laranja cristalizada, um pouco mais de passas brancas e a massa do panetone. Fermentação natural, enfim. A linha de chocolate. Laranja cristalizada, chocolate meio amargo e amêndoas. Um pouco de farinha de amêndoas também. E um pouco diferente que a gente quer fazer, que a gente quer colocar. Eu gosto muito, quem acompanha a gente há algum tempo sabe que a gente tem um pãozinho, eu faço bastante aquele hot cross bun na época de Páscoa, então eu vou fazer numa linha meio que spicy, assim, então vai ser com uma garam masala, um pouquinho de suco de laranja e também a presença de, provavelmente, a gente está querendo ver entre cranberry ou alguma fruta selvagem assim seca. Vamos ver qual dos dois que cai melhor. Que maravilha! Eu reparei também que você muda o cardápio toda semana, né? Cada semana tem. Essa semana que passou, na quinta e na sexta, na quarta e na quinta tinha um cardápio, na quinta no sexta e sábado tinha outro. Você vai mudando até por causa do ingrediente, que você só trabalha com esses insumos aí de primeira qualidade, e às vezes você tem que ficar adaptando, não é isso? Bom, definitivamente. Uma parte da culpa é realmente tentar trabalhar com alguma questão de sazonabilidade, com um respeito pela época, enfim. Eu até agora não consegui dar vida ao meu pão de cambuci, eu não consegui ainda, mas na época de cambuci eu ainda tenho que fazer um sourdough com cambuci, de alguma maneira. A focaccia de jiló também, eu já pensei nela 30 mil vezes, mas eu acho que só eu compraria uma focaccia de jiló, porque eu ia querer fazer um jiló fritinho e colocar ele em cima da focaccia, mas enfim, é alguma coisa assim. Só que é bem isso, a gente tenta utilizar algumas coisas, não tornar o cardápio repetitivo também, até porque eu gostaria que, assim, todo mundo comprasse toda semana, se fosse possível. Então, eu realmente tento não tornar um negócio repetitivo, e tem a dificuldade minha também em ficar quieto. Isso já é culpa minha, que eu não consigo ficar ali, nossa, vou fazer... Existem alguns caras que, por exemplo, se eu pudesse, eu faria a vida toda. Então, baguete, croissant, sourdough, esses caras, se eu pudesse, eu faria todo dia eles, porque, assim, eu sinto prazer absurdo em fazê-los. Mas isso nos traz vantagens, é um negócio legal, e ao mesmo tempo é um negócio que não é todo mundo que entende muito bem. Então, às vezes a galera fala, poxa, mas essa semana não vai ter cinnamon roll? E a gente fez 2 ou 3 semanas seguidas com cinnamon roll. Mas fala, não, essa semana realmente a gente vai fazer uma fatia húngara de coco, uma fatia de goiabada, alguma coisa assim. Então a gente vai variando, vai realmente ajustando. E é bem legal porque a gente sempre tenta fazer, ou pelo menos fazer um teste antes. Aí a minha esposa, Elise, ela posta isso, né? Ela posta para o pessoal ou mostra, porque os nossos clientes sempre perguntam, mas como é tal coisa? Tal coisa é parecida com o quê e tal. Então ela vai, posta isso, mostra, manda para o pessoal no WhatsApp, e aí para o pessoal ter uma ideia. E, né, fico bem grato, assim, que o pessoal compra a ideia. Fala, nossa, o cara fazendo um bagulho, assim, parece coisa de louco, né? Mas vamos ver como é que é, para ver se funciona. E funciona. Em grande parte das vezes, funciona muito bem.
E avisar o pessoal, para quem vai começar a acompanhar e não está habituado, porque se a gente vê o cardápio na quinta-feira, é bom fazer a encomenda logo, porque se você deixa para fazer a encomenda no dia seguinte, uma boa parte acaba. Aí já aconteceu isso comigo. Você vê na quinta e fala, amanhã eu vou pedir. Chega na quinta, não tem mais, infelizmente. Mas é muito rápido o consumo, né? O pessoal ataca. Na verdade, o que a gente percebeu, o que eu mesmo percebi ao longo do tempo, isso já vem de um acompanhamento nosso de mercado desde o ano passado. É complicado você deixar para o pessoal fazer uma encomenda. Vamos lá. Então, é assim, a gente não tem muito a prática ainda de, nossa, vou fazer uma encomenda para o sábado ou para tal coisa, e vou fazer uma encomenda pensando antes. Se isso acontece, muitas vezes o pessoal vai fazer um pedido em cima da hora, vai fazer um pedido no último momento, e aí eu não tenho mais tempo, porque boa parte dos pães eu demoro 48 horas para fazer, então, assim, não tem mais tempo para eu conseguir ajustar aquilo lá. Então, eu já faço uma produção específica, de uma quantidade boa, e aí a gente vai liberando e vai vendendo isso. É por isso que muitas vezes, inclusive no nosso Insta, a Elise vai lá e fala, olha, tal coisa acabou, tal coisa tenho ainda, tal coisa vai. E aí, de acordo com a demanda que a gente vem percebendo em cada um dos produtos, eu aumento a produção disso. Então, por exemplo, ainda bem, costumeiramente só aumento. Então, por exemplo, o multigrãos. Nosso pão multigrãos, ele tem todo um tempo de processo, nossa, ele faz um soaker, né? Uma demole de todos os grãos, enfim. E aí, quando a gente vende o nosso multigrãos, na verdade, eu já preparo, pelo menos imaginando ou tendo em mente alguns tantos clientes. E aí não dá outra. A gente sabe que tem todo mundo, determinado cara vai pedir tanto, esse vai pedir tanto, aí esse vai pedir aquele, tal. Conforme o pessoal vai pedindo, se você chega no último dia, por exemplo, se você chega na sexta ou no sábado e não fez pedido nenhum ainda, pode ser que aconteça de, eu queria tal coisa. Esse daí agora não tem já mais. foi. Não tem mais. Então, a gente sempre recomenda. Temos alguns clientes, vou confessar, temos alguns clientes que assim são tão acostumados a fazerem um determinado pedido que a gente coloca como se fosse um pedido fixo. Então, toda semana vai para aquele cliente tal coisa. Isso até já nos fez ter a ideia de implementar uma assinatura, e é um plano que a gente tem de colocar realmente, de fato, uma assinatura, mas eu gostaria de fazer uma assinatura com alguma coisa envolvendo os meus os dois especiais que me tomam mais tempo hoje em dia, que é a pizza e o croissant. Quando eu conseguir organizar isso, a gente vai colocar alguma coisa assim. Mas acontece do pessoal, às vezes, deixar para pedir na hora e não ter nada. Acontece. No começo, você falou que o início do trabalho era o B2B, que fornecendo mais para cafés, para restaurantes e tal. E aí, em função também da pandemia, os restaurantes ficarem fechados, os bares, os cafés, vocês optaram por esse modelo. Agora está tendo uma retomada. Também vocês estão retomando esse fornecimento para restaurantes, para bares? Como é que está isso aí? A gente nunca parou, né? A gente, de fato, nunca parou com o fornecimento para o pessoal do B2B. Ele tem reaquecido um pouco nesses tempos. Ainda bem, fico bem feliz para o pessoal, e para a gente também, mas para o pessoal ele tem reaquecido, sim. Então, empórios, restaurantes, hamburguerias, eles têm voltado e a gente mantém a produção fazendo um pouco dos dois. É por isso mesmo que de quinta, sexta e sábado, até por isso que a gente organizou nossa entrevista para hoje, porque de quinta, sexta e sábado o bicho pega e ele pega pesado, tanto liberação de pedido para clientes nossos, de hamburgueria, de restaurante, aqui ou em São Paulo, porque a gente tem uma série de entregas B2B em São Paulo, inclusive mailing, nossa quinta-feira, o cardápio de quinta-feira, ele é o mesmo, costumeiramente ele é o mesmo de sexta, meio que propositalmente, porque na quinta
a gente abre entregas para São Paulo, né? Tem uma taxinha de frete, mas a gente abre entregas para São Paulo, e na sexta a gente tem entregas só no ABC. E aí sexta e sábado, na verdade, entregas só no ABC. Ah, na quinta tem entrega para o ABC, Vinícius? Na quinta tem entrega para o ABC também, mas costumeiramente na quinta a gente acaba fazendo umas boas entregas para São Paulo. Então, aproveito que eu tenho bastante entrega para já restaurantes e B2B em São Paulo na própria quinta-feira, e a gente já manda o mailing também. Tenho, assim, bem feliz em dizer que tem alguns bons alunos meus de tempos de instituição, de AMB, de Cordon Bleu, de Senac, que foram meus alunos e continuam comprando pão com a gente até hoje. Que falam, não, vou comprar do Vini e tudo mais, e vamos mandar para lá. Então, tem funcionado bem. E os restaurantes estão de volta, estão rodando e está funcionando, a gente está atendendo. O pessoal tem muita saída sempre, pão de hambúrguer, né? Sim. No pão de hambúrguer eu não faço fermentação natural, meu pão de hambúrguer é com fermentação, é fermento biológico comercial, né? Mas ele tem todo um prato, ele faz uma fermentação, mesmo sendo uma fermentação comercial um pouco mais pausada, um pouco mais longa. A gente muitas vezes trabalha de uma fermentação de um dia para o outro, mas a gente tem atendido bastante pessoal. É como quase como um produto de fermentação natural, óbvio, né, devido às proporções, mas o prazo que a gente utiliza é o mesmo. Tanto é que a gente joga aí 48 horas para pedidos do pessoal de B2B, né, de restauração, para entrega para o restaurante e afim. Legal. Vinícius, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque tá muito legal. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável, é curto. Hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Se você tiver algo que você queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer pela oportunidade, assim, agradecer pela exposição. A gente fica muito feliz em ter clientes que gostam do nosso trabalho. Nossa intenção sempre foi oferecer um produto de fato top de linha mesmo, um negócio que você fala, nossa, meu Deus, isso daqui é digno, sem falsas modéstias ou qualquer coisa desse. Esse croissant aqui é digno de Europa, cara. Nossa, com certeza, com certeza. Então, nossa intenção é mesmo essa. Agradecer a exposição, pedir para todo mundo que está assistindo, que ficou curioso e que, nossa, queria dar uma olhadinha, Instagram, @panzaria, PANZARIA, panificação. Panificacão, né? Sem o Só dá uma olhadinha lá. A gente sempre lança nosso cardápio no começo da semana, entre segunda e terça-feira. Nosso cardápio dessa semana está saindo agora à noite. Sempre lançamos nosso cardápio, coisas diferentes, coisas assim que vão variando de acordo com o tempo. Pode entrar em contato conosco, fazer o pedido, tem alguma dúvida, como é determinado pão, como é determinada coisa, entrega em determinado lugar, como funciona, pode entrar em contato, a gente sempre responde. Bom, somos uma padaria artesanal, então garanto para vocês que tudo que vocês vão consumir minimamente passou pela minha mão. Então, assim, não tem muita saída. E realmente falar, pessoal, procurem um produto legal, se vocês estão a fim de um produto legal, vocês querem experimentar um negócio, ficaram instigados, falaram, nossa, será que é tudo isso pão de vocês? Poxa, legal. Passem lá, mandem uma mensagem, a gente entrega, rolam as retiradas também de sexta e de sábado, a gente está sempre por lá. E é isso, agradecer e falar, pessoal, tem muita coisa na panificação para se mostrar aí ainda, fiquem tranquilos, vem mais coisa por aí. E é a mais absoluta verdade. Isso que a gente está fazendo aqui não é merchandising, não é propaganda, é simplesmente matéria jornalística. Eu, quando decidi ser jornalista na minha vida, primeiro porque eu sou bastante fofoqueiro. Tudo que eu acho bom, eu quero contar para todo mundo. E quando eu vejo uma coisa excelente, algo espetacular, como é o pão feito pelo Vinícius, eu vou te contar, só para corroborar tudo isso que você falou, há alguns anos eu conversava com o sócio de uma das grandes padarias aqui da região, que tem padaria em várias cidades, é uma padaria gigantesca, que tem mais de 60 anos de história e tal,
E esse sócio me contou, ele tinha acabado de voltar da França, foi lá para conhecer pão, e ele falou para mim isso há mais de 10 anos. Aqui no Brasil, nós não fazemos pão, depois de experimentar o pão lá. Eu ouso dizer, dentro do conhecimento que eu tenho como consumidor, esse pão da Panzaria é um pão que você vai comer igualzinho nas melhores boulangeries da França. Eu já tive a oportunidade de provar, viajando a trabalho como jornalista, né? Lugares como Toulouse, que tem uma gastronomia fantástica, de comer pão lá, e olha, não perde nada. É um testemunho que eu dou. Vinícius, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho. Quando tiver novidade, é só dar um toque, eu estou aqui para divulgar, o meu trabalho é esse, é divulgar. Muito obrigado pelo espaço novamente, Joaquim, e assim, é um prazer, a gente fica muito feliz com tudo isso, com todo esse reconhecimento, e continuar novas fornadas para todo mundo. Com certeza. Já estou louco para ver esse panetone novo aí. Vamos ver. Maravilha. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. O chefe Vinícius Fernandes, da Panzaria Panificação de Santo André, falou com vocês. A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.